Olá, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santos, recebemos aqui Genival Bezerra, jornalista, pedagogo, pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Bem-vindo, pastor. Boa tarde, muito obrigado aí, Jornal da Hora, pela oportunidade. Estamos aqui com uma alegria de estar participando dessas enquetes, né? O senhor está lançando o seu nome pelo PSDC, então evidentemente é uma candidatura em oposição ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que tenta a reeleição. No seu entendimento, o que ele fez de errado ou deixou de fazer que o senhor está colocando o seu nome à disposição da população? Bom, a leitura que nós temos, e nessa oportunidade que o Brasil passa por um desenho de mudanças em todo o cenário político nacional, o nosso presidente nacional entendeu que, saindo com chapa completa no majoritário vereadores, nós vamos trazer uma visibilidade na cidade para as próximas campanhas, né? Então, Santos ele está aí passando por um momento difícil na saúde, segurança pública, estamos com dificuldade na questão do saneamento básico. Então, eu acredito que nós temos algumas propostas de mudança que, quando você vê que a cidade não atingiu pelo menos uma zeladoria 100%, e segundo os indicadores do que foi colocado como proposta, o prefeito atual ele atingiu 40%. Então, ficou muita coisa em aberto que eu acredito que poderia, nessa gestão, alcançado muito mais na perspectiva do que esses 40% que esses indicadores estão nos mostrando, né? Então, por essa visibilidade, como candidato a prefeito majoritário, por entender que nós podemos trazer algumas propostas que vai de encontro às necessidades da cidade, né? Certo. A arrecadação da Prefeitura de Santos, assim como diversas outras cidades do país, estados, a própria União, a arrecadação vem diminuindo, mas ao mesmo tempo as despesas aumentam. Como o senhor espera, no caso de uma eventual vitória, conseguir aumentar a arrecadação no município? Isso aí passa por aumentar tributos como o IPTU e o ISS? Marcos Santana, como gestor, eu tenho especialização em gestão pública, o que acontece, o que se precisa fazer como lição de casa? A primeira coisa que nós vamos fazer, dentro de ser eleito no Executivo para o ano que vem, fazer a leitura de todos os contratos da Lei 650. Rever todos os contratos que são importantes e aqueles que não são. Todavia, nós vamos fazer uma leitura também na questão dos comissionados. Porque, veja bem, se você passa por uma arrecadação que não está atingindo a demanda dos teus gastos na cidade, como gestor, eu não vou aumentar os tributos e impostos. Porque, veja bem, se você comparar na balança entre o salário do povo santista e a arrecadação, se você aumentar mais impostos, você vai sobrecarregar o santista, o povo santista. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar gastos. Se esses comissionados, por indicação, como nós temos aí alguma leitura feita dessa parte, está muito inchado, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar esses contratos e vamos colocar uma gestão mais técnica do que uma gestão de comissionado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, veja bem na prefeitura, é uma auditoria pública. Porque você não contra ninguém ou por algum descaso ou alguém deixou de fazer, não é isso. É que você não assume uma empresa sem saber qual é a sua arrecadação como empresa. Então, a primeira coisa é fazer uma leitura do que a prefeitura arrecada, o que ela gasta com o contrato, com as autarquias, para depois você ter uma visibilidade como você vai gerir a administração pública a partir do ano que vem. O senhor é a favor da contratação de organizações sociais para a prestação de serviços que são de responsabilidade da prefeitura? Por um lado, eu não sou a favor, pela seguinte coisa. Se você contratasse uma OS para fazer a saúde, então ela capta dentro da administração para poder pagar o plantonista ou médico. Veja bem, o quadro que está financeiro hoje, Santos, eu não contrataria. Sabe por quê? Porque você ia gerir mais custos, mais gastos. Então, qual é a nossa visão? É nós tentarmos criar mecanismo de arrecadação ou mesmo até trazer as PPPs, captar de um lado federal, do estado, e investir na nossa cidade. Enquanto você não tiver uma vida saudável financeira, você não pode, a questão hoje é enxugar gastos e não gastar mais, porque da forma que está, a planilha que está apresentando em todas as secretarias de pagamento do funcionário público, total, vai correr o risco, se não gerir com pressa esse ano aqui, por ano que vem, vai faltar dinheiro para alguém aqui. Em alguma secretaria vai faltar o dinheiro.
A falta de recursos no setor da saúde é um problema que não atinge só Santos, mas atinge Santos de uma maneira especial porque a cidade acaba atendendo pacientes de outras cidades, principalmente de Cubatão e São Vicente. Como o senhor acha que dá para equacionar esse problema? O que um prefeito pode fazer para melhorar essa questão? Eu acredito, você tem que ter um universo de diálogo com os teus vizinhos. Se você não está bem em Cubatão, São Vicente, Guarujá ou Bertioga, todo o trabalho da saúde que você tiver na cidade e você abrir as portas para resolver o problema do teu vizinho, tu vai sobrecarregar a saúde. Então, eu acredito assim, primeiro nós temos que fazer a lição de casa na nossa cidade. E para o governo do estado federal, chamar esses prefeitos que são das nossas cidades irmãs e montar uma frente de reivindicar a melhoria para a área da saúde. Porque, veja bem, 30% que arrecada da saúde aqui é um bom dinheiro para se administrar. Agora nós temos que ver de que forma isso está sendo administrado. Agora, para resolver o problema de Santos e nas demais cidades, nós temos que fazer um fórum com os prefeitos e buscar ajuda, ou no estado ou no governo federal. Para quê? Para resolver a questão desse repasse deles para cada município. E aí eu acredito que vai começar a melhorar a médio prazo a questão da saúde. O trânsito é uma questão que afeta democraticamente todos os cidadãos, até quem tem o automóvel de luxo, até quem anda de transporte coletivo, que depende de transporte coletivo. Quais são as medidas que o senhor pretende implementar para melhorar o trânsito de uma maneira geral em Santos? Eu tenho um projeto muito grandioso aí, porque nós temos muitas áreas em grandes avenidas que são paradas, áreas que são muros levantados, fechados, que não tem quase utilização. Olhando, o Santos cresceu muito na questão de carros, todo mundo tem carros em Santos. E os trânsitos aqui, tanto no centro como nas proximidades, se tornou assim difícil você estar. Eu fui tentar estacionar aqui, eu não consegui, porque está tomado os lugares onde estaciona o carro. Eu teria uma medida que nas grandes metrópoles eles fazem. Eu adotaria aqui em Santos o rodízio de placa. Correto? Por quê? Porque se você olhar bem quem trabalha em Santos no centro, ou afastado, ou em São Vicente, ou Guarujá, os ônibus que estão aqui são intermunicipais. Se você implantar o rodízio de placa, colocar nas grandes avenidas parte de interdição da prefeitura e fazer alguns estacionamentos, até ajudaria na arrecadação para a prefeitura de tributos, de uma forma sadia, salutar. Então, o trabalhador deixaria o carro num estacionamento desse, deixar lá, ia trabalhar. E no rodízio de placa, até a questão de você ter mais comodidade dos carros no trânsito de você ir para casa, para a escola, para a faculdade. Que você olha com o Conselheiro Nebias, várias faculdades na Conselheiro Nebias. Você vai no centro, várias faculdades também. Você vai para o CT do Santos, você vê a Santa Casa, muitos carros ali para. Então você não tem espaço. 1 quilômetro do centro está cheio, os espaços são tomados, porque 500, 600 alunos, a maioria tem carro, então são quilômetros de estacionamento que é ocupado. Eu acredito assim, claro que não é possível, eu vou implantar placas, o rodízio, então, não é assim, a gente tem que reeducar a questão do trânsito e também implantar o rodízio para diminuir esse fluxo. Eu acredito assim, dá para mudar algumas avenidas, fazer uma logística diferente? Dá, só isso não resolve. Então, você tem que ter mais um mecanismo para quê? Para que esse transiúto ele seja amenizado, para ter um tráfego mais tranquilo em Santos. Eu acho que o rodízio de placa em Santos, um estacionamento municipal em algumas áreas paradas, eu acho até era um plano que vai amenizar a médio prazo também a questão do trânsito aqui em Santos. Né? Certo. Para a gente terminar, qual o seu grande diferencial em relação aos demais candidatos? Qual o argumento definitivo para o senhor conquistar o voto do eleitor santista? Às vezes o partido traz uma ideologia para o seu membro, o seu candidato. O meu diferencial é que eu quero governar para a necessidade de Santos. Eu não quero trazer um projeto, apenas deixar lá incubado dentro da prefeitura e não executá-lo. O meu governo é com o coração do povo para o povo. Usar a máquina para ir de encontro às necessidades. Saúde, saneamento básico, segurança pública, educação e assim é o meu governo. Assim será o meu governo. Governar do povo para o povo. Eu agradeço a sua participação, desejo boa sorte. E você continue acompanhando as entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Santos.